Nós vamos conversar agora com o secretário do Tesouro, do Ministério da Economia, Mansueto Almeida. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aí os ouvintes da Jovem Pan. Bom, secretário, a sua secretaria está no núcleo aí das decisões econômicas do governo e da principal mudança, talvez, de sinal em relação à política econômica, que se sai de uma política de austeridade para uma política obrigatória de liberação de recursos. Nós temos várias pautas em tramitação no Congresso, por exemplo, de socorro financeiro para os estados, esse orçamento de guerra. Eu queria saber como é que o senhor vê a perspectiva de ajuste das finanças mais à frente, depois que passar toda essa turbulência. Agora a prioridade é controle da pandemia e dos efeitos que ela possa ter, mas dá para ter um horizonte em prazo maior? Denise, como você falou, o desafio esse ano não é o ajuste fiscal. O desafio desse ano é garantir recursos para a saúde, para proteger as pessoas em situação vulnerável e tentar manter o emprego. Vai ficar uma conta? Vai ficar uma dívida mais alta? Sim. O déficit vai ser maior, a dívida vai ser maior, mas a partir do próximo ano a gente começa a tratar de resolver esse problema. E como nós resolveremos? Cumprindo com o teto dos gastos, controlando o crescimento da despesa e, principalmente, fazendo reformas para que o Brasil possa crescer mais rápido. E assim, gradualmente, a gente paga a conta. É assim que o Brasil tem que fazer e é assim como o resto do mundo fará. Agora, secretário, tem surgido várias ideias com relação à ampliação da capacidade financeira do governo para executar todas essas despesas que estão surgindo. Já se falou na possibilidade de utilização das reservas cambiais, de emissão da moeda, de busca de maior endividamento junto ao mercado. Hoje, qual que seria o direcionamento desse ajuste, dessa busca de recursos? É muito simples, a gente vai ter que pedir emprestado à população. Nós teremos que pedir emprestado à população dinheiro, recurso, para ter o recurso, o dinheiro, para ser a fonte orçamentária para pagar as despesas extras deste ano. Essa história de reserva cambial, isso não faz o mínimo sentido, porque as reservas cambiais não pertencem ao Tesouro Nacional. As reservas cambiais são do Banco Central e não podem ser utilizadas como fonte de recurso para qualquer que seja a despesa. Então, não há possibilidade de se usar reserva cambial. Reserva cambial, mais uma vez, é do Banco Central. Segundo, emitir moeda também não é bom. Inclusive, o Banco Central não pode financiar diretamente o Tesouro. Então, a possibilidade de emissão de moeda não faz sentido. O que nós teremos que fazer de uma forma transparente e de uma forma madura? O governo terá, sim, que aumentar o seu endividamento para ter os recursos para pagar essa despesa extra deste ano, temporária, para combater os efeitos econômicos e sociais do coronavírus. Sairemos do ano com endividamento maior e faremos as reformas para o país crescer mais e, cumprindo o teto dos gastos, pagar essa dívida maior. Agora, secretário, muitos analistas de mercado veem a possibilidade aí de a dívida pública chegar a 100% do PIB. O senhor descarta, por enquanto, essa possibilidade? Pelo menos eu vi algumas declarações suas nesse sentido. E há condição de se buscar esses recursos? Há uma demanda para títulos do governo? Tem possibilidade? Porque nós temos também uma abertura maior do Banco Central no sentido de atuar na aquisição de títulos. Como é que vai ser essa divisão de tarefas entre Ministério da Economia e Banco Central? O que o Banco Central estava pedindo a permissão é para eventualmente fazer algumas operações com títulos públicos, mas isso em último caso. Eu não espero que o Banco Central vá utilizar, enfim, dessa possibilidade que eventualmente será permitido com a votação do que se chama PEC do orçamento de guerra. Então, o financiamento de gasto público é com o Tesouro Nacional. Há apetite para se comprar títulos do Tesouro? Claro que há, só que nós começamos o ano com muito dinheiro em caixa, que a gente chama colchão de liquidez. Então, nós não precisamos correr para pedir financiamento ao mercado. Nós temos tempos de usar esse colchão de liquidez e, a partir de um certo momento, com um cenário mais claro, a gente vai ao mercado pedir emprestado. Mas hoje mesmo, é bom que a gente diga, a gente fez um leilão hoje de títulos de 2 anos, 4 anos, 6 anos. Hoje de manhã a gente fez um leilão de título público e nós vendemos 10 bilhões de reais. É possível vender mais? O mercado compra título do governo. Então não tem o mínimo problema, só que a gente está esperando o melhor momento para voltar de forma mais agressiva para o mercado e pedir emprestado. No momento, a gente está usando parte do nosso colchão de liquidez. Agora, secretário, como é que o senhor vê
depois de passar a fase pior da pandemia, as relações internacionais, essa questão de atratividade para investimentos, as políticas de juros que também estão sendo alteradas em todo o mundo, juros muito baixos. Antes da pandemia nós tínhamos o excesso de liquidez, agora temos excesso de gastos dos governos de modo geral. Como é que o senhor vê essa relação internacional depois que passar o pior? Então, mas ninguém está esperando no futuro próximo nenhum aumento de juros, nenhum cenário de inflação complicado. Ao contrário, a gente está no cenário de inflação bastante benigno, inclusive as previsões de inflação, apesar do preço mais caro do dólar, as previsões de inflação têm caído. E o cenário de juros também. Aqui no resto do mundo, os juros estão muito baixos, por causa desse cenário de excesso de liquidez. Então, mesmo no pós-crise, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de juros. Ao contrário, eu acho que a gente vai conseguir consolidar o cenário de inflação baixa e juros baixos, que vai tornar mais fácil o nosso financiamento vis-à-vis o que era, por exemplo, o nosso cenário em 2015, quando os juros no Brasil, de curto prazo, chegou a ser acima de 14% ao ano. Hoje, a taxa de juros de mercado, que a gente chama Selic, está inferior a 4%. Então, eu acho que, quando se olha para frente, para a previsão do mercado, a gente vai continuar com um cenário muito benigno de juros. Eu não vejo nenhuma dificuldade e, claro, o setor privado vai atrás do mundo todo de boas oportunidades de investimento. Será a hora da gente melhorar nossos marcos regulatórios e correr com os projetos de concessão e de privatização, porque o capital no mundo todo vai estar atrás de bons projetos para investir. Agora, secretário, para nós fecharmos, uma das prioridades do governo e das grandes expectativas que se tinha em termos da agenda econômica, além da reforma tributária, era a reforma administrativa. Tinha até a PEC emergencial, que contemplava a possibilidade também de alguns ajustes em relação a gastos do governo para cumprir obrigatoriedades legais, até mesmo em relação à evolução das finanças. Hoje se cobra que o setor público também tenha um aperto em função, eu estou me referindo aqui a gastos com a folha, em função de toda a situação que o setor privado está enfrentando. Nós temos possibilidade de flexibilização de contratos, redução de salário, redução de jornada, suspensão de contrato. Se planeja alguma coisa mais específica para o funcionalismo? Um é o debate da reforma administrativa, outro é um debate que ao longo dos próximos anos, talvez os próximos 2 anos, a gente não vai ter espaço, seja governo federal, seja Estado, para aumentar o salário do servidor público, porque possivelmente a gente vai ter uma conta a ser paga de toda essa expansão do gasto deste ano para combater os efeitos econômicos e sociais do coronavírus. No caso do governo federal, vamos lembrar que nos últimos 4 anos, 2016, 17, 18 e 19, funcionários públicos federais das carreiras mais bem pagas tiveram aumento todos os anos. Então eu acho que todos vão compreender, através de um bom e desejável debate político, que será necessário segurar por algum tempo os aumentos salariais. Então isso não é nada fora do comum e, claro, a gente vai ter que retomar em algum momento a reforma administrativa. A reforma administrativa é muito importante, não é por questão de reduzir salário em curto prazo que isso não vai acontecer. A reforma administrativa é importante para melhorar a eficiência, os incentivos das carreiras dos servidores públicos. Hoje, no serviço público, uma pessoa, quando entra muito nova, com 22, 24 anos, aos 34, 35 anos, aquela pessoa já chegou no final da sua carreira e perde o incentivo, perde a motivação. Então, a reforma administrativa tem um caráter muito mais voltado ao aumento da eficiência do que propriamente de redução imediata de custos. Perfeito. E agora, para fecharmos mesmo, como é que o senhor vê a atuação do governo no pós-pandemia, quando a gente sair dessa situação de isolamento, para reativar a economia brasileira? Porque a gente vai ter muito desdobramento negativo, pode ter efeito dominó em algumas áreas, porque cai a demanda, cai o resultado financeiro, empresas ficam no meio do caminho, desemprego deve crescer, investimentos já eram baixos no Brasil, tendem a cair mais por causa de diminuição de fôlego financeiro das empresas. Como é que o senhor vê a saída? Qual que vai ser o papel do governo? Vai continuar tendo estímulo oficial? Denise, primeiro, a gente não vai ter espaço para ter estímulo oficial da maneira tradicional, de expansão de gasto. Inclusive, toda a flexibilidade que nos foi dada pelo Congresso e pelo STF neste ano é para aumento de despesa de caráter temporário, não despesa obrigatória. Eu acho que na saída da crise a gente vai ter que fazer um esforço muito grande de andar rápido com a agenda de reformas econômicas, de andar rápido, por exemplo, com a aprovação da reforma tributária e todas as outras reformas para a gente melhorar a atratividade do país para o investimento privado, porque parte do aumento do investimento terá que necessariamente vir
do investimento privado, dado que o setor público não vai ter um gás, não vai ter um espaço muito grande para aumentar rapidamente o investimento público. Então, se a agenda de reformas já era importante antes da crise econômica, antes da crise do coronavírus, ela se tornará ainda mais e mais importante no pós-crise. É essencial que a gente não atrase as reformas que o país precisa e toda a agenda de concessão e privatização. Nós ouvimos aqui o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa programação. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, Denise.